Fala, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe o comentário de onde você está assistindo essa aula, para qual concurso você está estudando. Tá aí qualquer dúvida, qualquer colocação, você pode escrever tanto no YouTube quanto aí no Instagram do professor. Tá aqui, gente, embaixo, prof._Rogério Silva. Beleza, galera? A nossa aula de hoje tem como foco principal o concurso da PM de Pernambuco para o cargo de soldado. Saudade da linda e maravilhosa Jaboatão dos Guararapes, praia de Candeias, é isso? Pessoal de Pernambuco, me corrijam, Candeias, onde tem muito tubarão também. Galera, essa aula é para o pessoal do concurso de Pernambuco, mas quem está me assistindo para outros concursos também serve. O pessoal da Bahia, o pessoal do Pará, o pessoal que vai fazer concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, de soldado PM Minas Gerais, entre outros. Basta você ver no edital, no seu edital, se está escrito esse conteúdo. A natureza jurídica da incorporação de normas internacionais sobre os direitos humanos ao direito interno brasileiro. Eita pô, professor, esse nome aí, esse palavrão é o conteúdo? Sim. Lembrando que essa prova de Pernambuco será organizada pelo Instituto OCP, mas isso é cobrado no SEBRASP, isso é cobrado em concursos organizados pela própria Polícia Militar, pela Fundação Getúlio Vargas, entre outros. Beleza? Então basta você lá ler no edital, gente, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, incorporação dos Tratados de Direitos Humanos, Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Constituição Brasileira. É tudo a mesma coisa, só muda a questão da nomenclatura. Beleza? Essa aula aqui é bem tranquila, bem curta até. Resolvi aqui, inclusive, colocar algumas questões no final para a gente tentar resolver. Beleza? Então, sem muitas delongas, sem enrolação, vamos ver, gente. Nós temos que compreender como os direitos humanos, o direito internacional, esse direito que para ter validade, ele precisa estar nas nossas leis, nas leis internacionais, através de convenções, de pactos e tratados internacionais de direitos humanos. E aí, o que é muito cobrado em prova, gente, é o conhecimento básico dessa pirâmide Kelsen, para você saber onde os tratados internacionais de direitos humanos, eles se encaixam. Se eles estão aqui com status de emenda constitucional ou se eles são supralegais. Beleza, gente? É isso, gente. A nossa aula é essa. É isso que você tem que compreender quando você está lendo o edital de vários concursos que têm direitos humanos aí pelo Brasil. Se é status de emenda constitucional, equivalente à Constituição, está aqui no topo da pirâmide, como uma lei mais importante. Depois nós temos supralegais, nós temos infraconstitucionais e normas infralegais. Isso aqui você estuda muito em direito constitucional, beleza? Então não vou entrar em detalhes em toda essa pirâmide, porque o nosso foco é aqui. Em cima, equivalente à Constituição, e aqui embaixo com norma supralegal. Eu vou detalhar aqui para vocês um macetezinho bem bacana, vou detalhar a explicação e vou colocar um macetezinho no final para você compreender o que é status de emenda constitucional ou supralegal desses direitos humanos, dessas convenções e tratados
que são incorporados na nossa legislação interna. Como nós chamamos os direitos humanos na nossa legislação interna? De direitos fundamentais. Grosseiramente é isso, gente. Direito internacional, direitos humanos. Direitos internos, direitos fundamentais. Quando os direitos humanos eles são incorporados, olha a seta, na nossa Constituição brasileira, eles são chamados genericamente de direitos fundamentais. Então, esses direitos humanos, eles aparecem nas constituições, em outras legislações, inclusive legislações infraconstitucionais, ok? Lembrando, gente, que nós temos esses direitos humanos em várias constituições ao longo da história do Brasil. 1824, 1891, lá na Constituição da Era Vargas, em 1934, lá na Constituição de 1946 do governo Dutra, e por aí vai. Beleza? Então, gente, é isso. A Constituição brasileira, ela não foi alterada, mas tivemos ali, gente, uma emenda constitucional para tentar organizar, para tentar deixar claro se o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele é supralegal ou se ele tem status de emenda constitucional. E aí deve-se seguir um rito, tá? Um ritual para o Tratado Internacional ter status de emenda constitucional, beleza? Então, gente, é incorporação, é internalização, tá? Lembrando, gente, a teoria, né, a fundamentação dos direitos humanos positivista. Hoje nós falamos de juspositivistas, né? Para os direitos humanos ter validade, ele tem que estar escrito em uma lei. Se for internacional, convenção, tratado internacional. Se for interna, a Constituição de determinado país. Então, para tentar organizar essa parada toda, quanto à questão do Tratado Internacional de Direitos Humanos, foram estipuladas algumas regrinhas, principalmente ali a partir de 2004, né? A partir de 2004. Então, gente, os tratados internacionais, presta atenção, existem tratados internacionais e existem tratados internacionais de direitos humanos, tá? Nós podemos ter um tratado internacional econômico, por exemplo. Nós podemos ter um tratado internacional entre Alemanha e Brasil quanto à questão de tecnologia de energia solar. Então, não tem nada a ver com TIDH, um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Existe o simples Tratado Internacional e existe o Tratado Internacional de Direitos Humanos. E aí, durante muito tempo, gente, foi muito confuso, é muito confuso na cabeça dos meus alunos. Eu observo isso principalmente nas aulas presenciais, não tanto aqui no online, porque eu não estou vendo os seus olhos aqui lindos e maravilhosos de nervosismo. Ai, professor, isso é muito difícil, é supralegal, lei ordinária, lei, status de emenda constitucional, infraconstitucional. Eu fico mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Então, o professor Rogério tem como principal objetivo deixar isso aqui bem tranquilo, bem claro para vocês, filhos de Deus, ok? Então, gente, repetindo, tá aqui, olha, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, coloca isso na tua cabeça, ou ele é um, ou ele é outro. Esquece as outras nomenclaturas, tá? Esquece. Ou ele é status de emenda constitucional, ou ele é supralegal. Beleza? Qual é a diferença? Os ritos, tá? Os ritos. Que ritos são esses? Se for aprovado por uma maioria simples ou por uma maioria absoluta, ele vai ser supralegal. Aprovado onde, professor?
aprovado no Congresso Nacional, através de um decreto legislativo. Beleza? Se for uma votação simples, é supralegal. Isso está lá previsto na Constituição. E se for um rito especial, está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Ele vai ser status de emenda constitucional. Presta atenção. Artigo 5º, parágrafo 3º, emenda constitucional. Artigo 5º, parágrafo 2º, supralegal. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu ainda não risquei. Ainda não está tão bonito esse mapa mental que eu estou com pena de riscar. Eu já ensinei isso, gente, em algumas aulas. Mas quem está chegando agora, quem está assistindo essa aula pela primeira vez, essa é a primeira aula de 2024. Feliz Ano Novo, tá, gente? Feliz Ano Novo para você que está assistindo agora no início de 2024. Mas essa aula aqui, gente, ela vai ter funcionalidade durante muitos e muitos anos, enquanto não ocorrer alguma mudança dentro da legislação interna brasileira quanto a esses tratados internacionais de direitos humanos, beleza? Então, qual é o macetezinho? Malandro, vem-te embora. Tanto o status de emenda constitucional quanto o supralegal vai estar presente ali no artigo 5. Correto? Esse trezinho aqui, gente, se você virar ele fica mais ou menos assim, ó. Correto? Vira o 3. É de status de emenda constitucional. Emenda constitucional. Artigo 5, parágrafo 2º, lá na Constituição, no parágrafo 2º, vai dizer que não é um rito especial equivalente a status de emenda constitucional? Não. O tratado vai ser supralegal. Então, gente, parágrafo 3º, vira o 3, parece um E. Parágrafo 2º, vira o 2. O 2, gente, ele não parece com um S? Não, professor, não parece. Esse seu aí não parece. Desculpa, é que eu tô com o mouse aqui, mequetrefe. Pronto. Você vira o 2, ele fica parecido com um S. Correto? Então tá aqui, ó. Mais ou menos isso. Vira o 2, parece um S. Supralegal. Vira o 3, parece um E. Status de emenda constitucional. Cuidado que isso é cobrado em prova. O artigo é o mesmo, só muda o parágrafo. Pegou aí, gente? Essa malandragem? Volta aí o vídeo, dê o replay para você aprender isso aí certinho. Professor, o supralegal, ele pode ser por maioria simples ou por maioria absoluta. Correto? Correto. E o status de emenda constitucional? Ele tem que ter esse rito especial no parágrafo 3º. Pega a Constituição, gente, que você vai ver esse rito especial. Aprovado por quem? Aprovado pelo Congresso. Esse rito especial, eu chamo, né, para facilitar, de 2-2-3. O que significa isso? 2-2-3. 2 turnos, 2 casas e 3/5 dos votos. Ou seja, tem que ser aprovado em 2 turnos pelos deputados federais e pelos senadores. Lá na Câmara, né, 3/5 dos votos, na Câmara isso vai representar aproximadamente 307 votos.
e lá no Senado, 3/5, aproximadamente 48 votos dos senadores. Então, se passar por esse rito, 2-2-3, as duas casas, os dois turnos e 3/5 dos votos dessas duas casas, esse tratado internacional, ele vai ter status de emenda constitucional. Quem organizou essa paradinha toda? Quem organizou isso foi uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional de 2004. Porque isso sempre foi muito polêmico dentro ali dos debates de direito internacional, no Supremo, o que é supralegal, o que é emenda constitucional, PPP, papapá. Então, resolveu se organizar isso, né, através dessa emenda constitucional 2004, 223. E aí, gente, nós temos 4 tratados internacionais. 2 vinculados à questão dos deficientes físicos, e um protocolo ali dentro desse tratado, visto como 2, deficiente visual e contra o racismo, né? Um tratado americano contra o racismo. Então são esses tratados, esses 2 ou 3 tratados que têm status de emenda constitucional. Beleza? Deficiente, lá dentro do deficiente tem um protocolo, deficiente visual e do racismo, um tratado americano contra o racismo e preconceitos associados a ele, ok? Então, gente, tudo isso são ritos, né? Esses ritos também eles estão aqui na incorporação dos tratados. Observa, olha aqui para o lado direito do mapa mental. Então, o tratado ele foi criado pela ONU. Logo, ele vai ser aceito no Brasil? Não, não é assim automático, né? Ele tem que passar por ritos também. Fora esse rito aqui, lembrando que esse rito, resultado desse rito todo que eu falei aqui para vocês, 223, ele vai promover, a consequência dele é um decreto legislativo. Então, existem fases para o Tratado Internacional de Direitos Humanos se transformar em um direito fundamental aqui no Brasil. Então, primeiro, a celebração, a assinatura, quando o tratado ele é criado na OEA, quando o tratado ele é criado lá na Conchichina, quando o tratado ele é criado na ONU. Assinatura, celebração, tanto faz. Então, esse é o primeiro passo. Esse tratado, né, o presidente assina, né, olha, nós queremos esse tratado no Brasil. E isso, a partir disso, ele vai trazer para o Congresso. Tá aqui, olha, toda essa parada que eu falei aqui para vocês, do 223, ou maioria simples, tá aqui, olha, na segunda fase. Depois que o Congresso ele aceita, aí o presidente tem ali o seu decreto presidencial, o decreto executivo, que aparece muito em prova como ratificação. Então, muitas das vezes, gente, isso aqui demora anos, anos e anos e anos. Vamos supor, assinatura 2013, decreto legislativo 2021, ratificação pelo presidente 2022. Então isso às vezes demora décadas, essas fases aqui para o tratado ele ser o quê? Incorporado. Beleza? Como ele é incorporado? Ou pelo artigo 5º, parágrafo 3º, ou pelo artigo 5º, parágrafo 2º. Se for segundo, supralegal. Beleza? Então é isso, gente. Não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo. É muito fácil você compreender, gente.
Os tratados antes de 2004 vão ter essa classificação. Os tratados depois de 2004, que passaram por esse rito 223, status de emenda constitucional. Então, o Brasil, gente, ele ratifica esses tratados, né? Muitas das vezes esse tratado ele amplia os direitos humanos, né? Só que às vezes, gente, muito raramente acontece, né? Acontece às vezes, gente, que esse tratado internacional tem um artigozinho ou dois, né? Esse tratado ou essa convenção internacional que vai colidir com a Constituição brasileira. Como, por exemplo, a questão da prisão por dívida, a questão do infiel depositário, que está ali, vai colidir com o Pacto São José da Costa Rica. Colidiu, né? E aí o Brasil, depois disso, saiu ali uma recomendação, né? Uma súmula ali do Supremo Tribunal, dizendo que o Brasil vai obedecer o Tratado Internacional, o Pacto São José da Costa Rica, e essa questão do infiel depositário não será praticada no Brasil. Ou seja, o indivíduo só pode ser preso no Brasil quanto à questão da dívida de pensão alimentícia. Então existe isso, né, gente? Muitas das vezes o tratado ele amplia os direitos humanos aqui no Brasil, quando ele se transforma em direitos fundamentais. Às vezes, raramente, acontece esse ato de colidir com o direito interno brasileiro. Beleza? Mas, gente, os direitos humanos estão sim há muito tempo ali presentes no ordenamento brasileiro, né? Como direito fundamental. E aqui eu trouxe dois exemplos. Lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático. Um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito que obedece os direitos humanos. Os direitos humanos eles não podem ocorrer dentro de uma ditadura. Claro, lógico e evidente. Então, a nossa democracia ela não é linda, ela não é perfeita, ela não é a melhor do mundo, mas é melhor do que uma ditadura, do que uma tirania. E está lá no artigo 1º a questão da dignidade, né? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. E o que é dignidade? É um dos conceitos dos direitos humanos. Beleza? Toda vez que você lê dignidade, você entende que é um conceito de direitos humanos. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Existem vários princípios, né? E aí no artigo 4, esses princípios, nós temos a prevalência dos direitos humanos. Então, tanto no artigo 1º quanto no artigo 4º, você vê as bases dos direitos humanos. Isso está ali desde 1988. Essa parada de status de emenda constitucional e supralegal foi só uma tentativa de organizar esses tratados de direitos humanos que foi feito aqui essa organização a partir de 2004. Beleza, gente? Então tá aí. Não tem aquela questão, entendeu ou quer que eu desenhe? Então eu desenhei para vocês. Tá aí o mapa mental top, top, top. Eu tive um orgasmo intelectual montando esse mapa mental para vocês. Beleza? É isso, gente. Aqui, olha, aqui eu trouxe um exemplo. Decreto 10.932, de 10 de janeiro de 2022. Isso aqui foi ratificado. Eu quero te mostrar, gente, aqui, olha. Assinatura, decreto legislativo e ratificação. Promulga a Convenção Internacional contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil na Guatemala. Olha, isso aqui é uma convenção. Deixa eu pegar minha canetinha aqui.
Isso aqui é uma convenção interamericana, tá? Não é a de décadas atrás, que é internacional, lá promovida pela ONU, contra o racismo. Isso é conhecido como Convenção da Guatemala. Essa convenção ela foi celebrada em 2013. O Brasil assinou em 2013. Aí olha aqui, olha. Aqui no último parágrafo. Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção por meio de decreto legislativo. Olha aqui o decreto 2021. Então enxerguem, gente, como esse processo ele é longo, como a incorporação ela é longa. Então, ele foi criado em 2013, o Congresso ratificou em 2021 e o presidente da República ratificou em 2022. Conforme, aqui está falando do Congresso Nacional, o procedimento que trata o parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição. O que diz isso daqui? 3, cara pálida, 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos, pelos deputados federais e pelos senadores. Então, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem status de emenda constitucional. Ok? Presta atenção aqui no parágrafo 3º. Vira o 3, ele fica, parece um E. Status de emenda constitucional. O macetezinho mequetrefe que eu acabei de te ensinar. Ok? Vamos lá para os exercícios. Primeira questão, no que tange a normativa sobre os tratados internacionais de direitos humanos, marque a alternativa que corresponde à correta previsão constitucional. Observa, filho de Deus, presta atenção. Ele não está falando só de tratados internacionais, ele está falando de tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, ou é supralegal, ou é status de emenda constitucional. Esquece questão de lei ordinária. Tá bom? Ordinário, esquece. Letra A. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. O que significa cada casa do Congresso Nacional? Na Câmara e no Senado. Ou seja, nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros das 2 casas, são equivalentes à emenda constitucional. São equivalentes? Sim, essa é a alternativa correta. 2, 2, 3. Deu para enxergar como é que vem prova? Vamos ver o que diz as outras? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional em sessão bicameral, uma sessão com as 2 câmaras? Não, gente, está errado. C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por uma maioria absoluta? Não. D. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 1/3 dos votos? Não tem nada a ver esse 1/3 dos votos. Então, também está incorreto. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Depois de pegar a aula, resolver a questão, fica tranquilo. Segundo, pensa numa questãozinha, gente, que pegou uma galera. Uma galera caiu nessa questão. Apareceu uma questão semelhante a essa, gente, só que muito mais difícil, na PM do Rio de Janeiro, no concurso que foi cancelado em 2023. Foi cancelado não, né? Foi paralisado. Mudaram de banca, a maior confusão lá no Rio de Janeiro. Aqui ela está mais direta. Segundo o STF, os tratados internacionais de direitos humanos,
quando incorporado aos direitos internos, tem status de... Aí você lê status, você já pensa que é emenda constitucional. Automaticamente. Não é assim, cara. Tu tem que ler com cuidado. Letra A. Norma supralegal. Cadê o meu mousezinho? Não está aparecendo. Tá aqui. Norma supralegal. Se incorporado com base no parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição de 98, gente, supralegal é o parágrafo 3º. Bora inverter o 3. Olha aqui, inverti o 3. Parece muito mais um E. É status de emenda constitucional. Não é supralegal. Está errado. B. Emenda constitucional. Se incorporado com base no artigo 2º, acabei de falar, gente. Emenda constitucional se for baseado no parágrafo 3º, não no 2º. Está errado. Isso aqui está errado. Tinha que ser parágrafo 3º. Ok? Norma supralegal. Se incorporado com base no parágrafo 2º, artigo 5º, agora sim. Certinho. Alternativa letra C. Correto? Já falei para vocês. Esqueça esse negócio de lei ordinária para você não confundir, tá? Fica somente na supralegal e no status de emenda constitucional. Então, aqui ele pede o status, né? E ele pede o parágrafo. Simplesmente isso. Ok? Questãozinha marota, malandra. Terceira questão. O Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, após regular a aprovação no plano interno brasileiro, passou a ter status... Qual é o status do Tratado de Marrakech? O Tratado de Marrakech, ele é antes ou depois de 2004? Ele é depois. Emenda constitucional, se não me falhe a memória, número 45 de 2004. Ele é depois. Então, automaticamente, você tem que saber que é status de emenda constitucional. Beleza? Você deveria ficar na dúvida, gente, somente nesses dois itens, como eu já te ensinei o macete. Beleza? Tratados internacionais de direitos humanos, ou é status de emenda constitucional, ou é supralegal. Qual a diferença? O rito. Se for um rito normal, supralegal. Se for rito especial, 223, emenda constitucional. Beleza? Aqui eu trouxe mais aqui, olha, um exemplo, né? Estamos falando aqui do Tratado de Marrakech, que trabalha, gente, com a questão dos direitos autorais, das editoras, dos autores, para poder traduzir, por exemplo, livros em braille, né? Essa questão que é muito dificultosa, principalmente para os países em desenvolvimento, ou países de terceiro mundo, como o Brasil. Por uma questão de grana também, né, gente? Os deficientes visuais eles têm muita dificuldade com essa questão de acesso a essas obras, né? Tratado de Marrakech. Observa, ele foi ratificado pelo presidente da República em 2018. Ele foi assinado em 2013. E o Congresso, olha o que diz aqui, olha. Considerando que o Congresso Nacional, ou seja, decreto legislativo, aprovou o tratado por meio do decreto legislativo tal em 2015. Olha só, 2013, 2015 e depois vem o presidente 2018, né? E no meio desse caminho, tá? Os tratados eles são depositados lá nas instituições que celebraram, de onde originaram esses tratados. Ainda tem essa questão do depósito. Tá?
procedimento que trata o parágrafo 3º, artigo 5º, ou seja, 223, 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos, ou seja, status de emenda constitucional. Está aqui. Essa era a questão cobrada aqui na terceira, né? Essas eram as informações cobradas na terceira questão, melhor dizendo. Beleza, galerinha? Meus anjinhos, mais uma aulinha para conta. Se vocês quiserem adquirir a apostila aí de Direitos Humanos e Leis Extravagantes, aí nós temos as leis extravagantes, tá? Eu não ministro aula de leis extravagantes, mas aí eu montei a apostila a pedido de vocês. É só chamar no WhatsApp ou no Instagram do professor. 91 98308 0242, pela bagatela de apenas R$30, a apostila de conteúdo e exercícios, tudo gabaritados, tudo bonitinho, tudo organizadinho. A minha principal característica, gente, enquanto professor, eu ministro aula há mais de 20 anos, é ser mais didático e sistemático possível. Organizar o conhecimento na cabecinha de vocês, e nas minhas apostilas isso está bem claro. Beleza, galera? Um abraço para o pessoal que vai fazer a prova de Pernambuco, do Maranhão, do Pará, de todos os cantos desse Brasil, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Polícia Civil pelo Brasil. Forte abraço, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar aí ou no WhatsApp ou no Instagram. Não esqueçam, deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá, filho de Deus? Inscreva-se, basta um cliquezinho, gente, não custa nada, isso é muito importante para nós. Forte abraço, até a próxima. Fui!